Oi pessoal, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação, não é bem uma comparação, é uma opinião sincera dos meus produtos. Eu tô aqui com vários produtos de papelaria, o que eu mais uso, né? Eu não trouxe marca-textos, porque eu tenho muito pouco marca-textos. E eu não tô nessa vibe de usar marca-texto. Eu usava quando era pra escola, porque eu gostava de fazer títulos e tudo mais, mas hoje eu não uso mais, né? Não uso mais é uma palavra muito forte, mas assim, muito pouco eu uso, muito pouco. Eu uso quando eu resolvo, por incrível que pareça, escrever num caderno, porque eu gosto muito de escrever, então, né? Mas não é um foco mais usar marca-texto. Trouxe meus itens em pintura aqui que eu uso muito, porque eu sempre gostei bastante de pintar e tal, desenhar, então eu tenho bastante coisa de papelaria e eu gostaria aí de falar mais ou menos a minha opinião sincera de todos os produtos. Antes de tudo, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa esse sininho pra compartilhar. E compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Então deixe também sua sugestão pro próximo vídeo. Bom, vamos começar com os lápis de cor. Lápis de cor também, eu sou a pior pessoa pra falar, porque eu quase mal tenho lápis de cor. Sim, né? Obviamente, tem vários aqui, por quê? Porque cada lápis de cor, cada caixinha, no mínimo é 12. Então, obviamente, né? Tenta esse giz branco. Eu gosto desse giz branco, gente, porque eu fiz, inclusive, um short desse giz branco, porque talvez seja o barulho aí que meu pai tá martelando a parede lá. Por que eu falei desse giz branco? Porque muitas vezes você tá querendo comprar canetinha branca, ainda mais aí nesse mosquito chato, ainda mais aí na época do Bobbie Goods, que foi a febre do momento, né? E todo mundo queria ter caneta branca pra fazer efeito e tudo mais, e não foi diferente comigo. Eu queria muito uma caneta branca, na verdade eu já conhecia também a caneta branca, já de tempos já, né? Só que muitas das canetas brancas, assim, realmente pra ela ter aquele pigmento, né, pra ser realmente uma caneta que a gente acha que é só ser uma caneta branca, vai no lápis. E o lápis, ele não tem essa capacidade, ele não é acrílico. Porque pra passar por cima, com aquela intensidade de cor por cima de outra cor, tem que ser caneta acrílica. E foi o que eu fiz. Porém, mesmo caneta acrílica, nem sempre todas são fortes. Ou às vezes, muitas vezes, algumas das canetas têm um pouco menos cobertura. E foi o que aconteceu. Então eu optei pelo giz líquido. Eu não vou dizer que é o melhor, gente. Ainda assim, não é o melhor. Eu acho que por enquanto falam muito bem da Posca. E eu tenho curiosidade para fazer esse tipo de teste usando a Posca, né? Nos desenhos aí. Mas a Posca é bem carinha, né? Uma caneta custa na faixa de R$ 40. Então ela é bem carinha, bem. Esqueci até o nome, bem. É salgado o preço, né? Já esse giz líquido foi, acho que, o que? Uns. Se eu não me engano, eu comprei na net, eu acho, e foi o que? Uns R$ 5. Tava bem barato. E assim, eu acho que pra quebrar o galho, pra fazer o mesmo efeito que outras canetinhas estão fazendo, como mesmo as canetas acrílicas, eu acho que no branco elas deixaram a desejar. Não tô dizendo todas porque eu não sou muito de marcas de canetas. E as poucas canetas acrílicas que eu comprei, elas não têm a cobertura tão boa no branco. Infelizmente, o que a gente mais quer, às vezes, que é o branco, não tem tanta boa cobertura. Uma cobertura normal que esse giz líquido oferece, a diferença é o preço, né? Embora eu acho que agora que deu uma boa baixada nos Bobbie Goods, deu uma boa baixada nessa febre, agora você encontra caneta branca também. Agora as pessoas estão com mais assim noção do que é essa caneta branca, porque na época que eu fui pesquisar, pouca gente conhecia. Se perguntava, eu não sabia na época, eu falei marca texto branco. Ninguém entendeu nada. Então, esse giz líquido eu acho ele muito bom. Ele é da CIS, gente. Para fazer um efeito, eu não tô dizendo que ele é muito bom porque ele faz um efeito super diferente. Pra mim, ele é um giz líquido. Ele tem que esperar um pouquinho secar, mas é pouco tempo. E assim, a cobertura é uma cobertura normal, vamos dizer assim. Dá aquela aparência, sabe, de quando pinta algo. E depois que ele vai secando, ele dá uma apagada um pouco. Mas você passando umas 5 vezes dá. E eu acho que mesmo assim você ainda consegue. Por exemplo, já aconteceu muitas vezes com todos, né? Com todos nós, creio eu, de você vai pintar um desenho e acaba borrando fora da linha. Esse aqui você dá pra passar com cuidadinho. O único detalhe é que ele fica um certo relevinho. Então você tem que tomar cuidado, porque ele fica aquele relevinho, sabe? Quando quer começar a enrugar um pouco a folha. Então tem que tomar um pouco cuidado com isso, porque ele é líquido por conta disso. Mas se você tiver, ele é bem um corretivo, vamos ser sinceros. Um corretivo
né, um corretivo obviamente branco, né, um corretivo com essa finalidade que eu uso pra dar brilho. Então, eu não vou dizer que ele é o melhor produto ou não, porque é um produto comum, gente, um produto que você pode estar trocando pelo corretivo, creio eu. Nunca fiz o teste com corretivo, porque o que eu tinha era líquido, mas era bem ruim, gente. Eu acho que inclusive era da Cis, que ele era um corretivo bem pequenininho, delicadinho, fofinho, mas pensa no negócio que tinha que apertar horrores o dedo pra ficar saindo algo, tinha que ficar chacoalhando, tinha que ficar ali apertando, apertando, e ele ficava meio que falhado. Ou sai muito, ou não sai. Então é complicado. E o giz líquido não é diferente, não. Você tem que tomar um certo cuidado na aplicação dele, gente. Porque esse aqui, pelo menos, quando eu começo a chacoalhar bastante, porque às vezes ele deu uma secada, começa a chacoalhar bastante, ele vai cair na tinta assim no papel, do nada, vai espirrando tinta. Então tem que tomar um certo cuidado. Mas pra você que quer com a finalidade simplesmente aí de fazer os efeitos do branquinho da iluminação, dá super, gente, em vista de ficar comprando canetas caras. Por quê? Entre uma caneta cara ou essa aqui, nem sempre a caneta cara oferece também uma boa cobertura. Tem canetas com certeza que tem. Eu acho que aposto que ela é capaz, porque falam muito bem dela, né? E eu tenho curiosidade de experimentar outro tipo de caneta acrílica que eu já vi. Tenho uma curiosidade de comprar, porque as minhas tá o caos, gente. Eu já perdi caneta de cobertura, né? As coberturas delas já estão diminuindo super, porque eu usei muito algumas. E vocês vão ver qual que eu tô falando. Gente, cortando esse assunto aqui do giz, porque eu tinha que falar, porque tava aqui. Vamos pros lápis, tá? Tem esse lápis Rainbow, que eu vou até tirar ele fora, porque ele é um lápis comum, gente, colorido, que tem a ponta toda colorida, que eu acho ele muito fofinho pra você fazer atividadezinha, fica muito fofinho. Tá? Tem uns lápis a escrever aqui também. Os lápis que eu gosto, eu não sou também a melhor pessoa pra falar de lápis, porque eu mal tive lápis, assim. O meu foco não é lápis, porque sinceramente eu tenho preguiça de pintar. Eu tenho preguiça não, eu desacostumei a pintar. Há uma época eu usava muito lápis, e isso acostuma a mão da gente a ficar ali, né, pra você fazer efeitos. Mas depois que você desacostuma, leva um certo tempo, você tem que querer realmente voltar a usar os lápis, porque senão dá trabalho. Você tem que acostumar o braço a ficar fazendo aquele movimento. E eu acostumei muito com canetinha, agora tá preguiça de ficar pintando com lápis. Tô tentando pintar de volta. Que são esses lápis da Tris, gente. O lápis Bond. Esse aqui, gente, eu só vou dizer o que eu tenho e o que eu acho incrível e sensacional. É esses daqui, ó. Calma aí que eu tô perdida aqui. Vou mostrar assim o que eu achar. Tá, tem uns que tá... Olha, gente, o tanto que eu usei desses lápis não tá escrito, gente. Eles estão até comido, coitado, tanto que eu utilizei. Mas é porque eu amo de paixão esses lápis. Tem um da Tris aqui, que esse aqui, gente, ele é o Tris Mega Soft. Olha o estado marrom. Gente, esse marrom, gente, é um marrom, eu não sei, é difícil dizer, porque é um marrom tão perfeito que eu achei. Como eu falei, eu sou a pior pessoa porque eu não tive experiências muito com lápis. Mas entre os lápis, os poucos lápis que eu já tive o comum da Faber-Castell, que acho que é o bicolor, né? Da Faber-Castell, e o comum mesmo da Faber-Castell, versão normal que recebia na escola na época, né? Na época do... Eu tive o da Faber-Castell bicolor e eu tenho aqui o soft também da Faber-Castell, que falam muito bem. E eu, sinceramente, eu acho que ele é muito bom. Mas, apesar dele ser um super soft, tanto é quanto o Mega Soft da Tris, eu não acho que ele ganha tanto, não. Tem tanto mais votos, vamos dizer assim, do que com o da Tris. Porque eu, sinceramente, eu me apaixonei pelo da Tris também. Na época que eu comprei, meu Deus, eu falei que eu não conhecia esse negócio de soft. Eu não entendia que tinha lápis macio e lápis seco, né? Gente, pai amado do céu, eu fiquei encantada com esses lápis, gente. Tanto é que o da Tris foi o que eu mais usei. Porque na época eu tava mais pintando ainda, né? E querendo ou não, gente, esse marrom, eu não sei porque esse marrom é um tom de marrom que eu achei tão perfeito. Dá pra fazer aquele marrom dourado até, sabe? Que eu não encontrei isso em outro lápis por enquanto não, gente. É um marrom tão perfeito, tão lindo. É um marrom, não sei, bem clássico marrom. Nem muito escuro e nem muito claro, eu não sei. Já alguns, que foi esses aqui, que é da Faber-Castell, eu acho que é Caras e Cores, que eu comprei também, ó. Hoje eu vejo que eu não ligo muito, talvez pra minha finalidade, eu não ligo muito pra essa coleção, Caras e Cores, porque realmente eu uso laranjas pra fazer cor de pele, um marronzinho mais pra outro tipo de tom de pele, eu não ligo realmente. E eu não acho, né? E eles não são mesmo, não fala nada de soft, né? Não são tão macios.
E os marrons deles, eu não sei porquê, gente. Eu invoquei que eu gosto desse marrom aqui da Tris. Tanto é que eu usei muito, muito, muito. Eu não sei, é um tom perfeito. Só tenho esse desejo. Mas o que eu quero dizer, gente, não é que o da Faber-Castell não seja bom. Eu só tô dizendo que às vezes a gente tem que variar um pouco, porque certos materiais não é só porque é a Faber-Castell que é melhor e nem sempre é a pior também. Tem marca-texto que tem na Faber-Castell que eu não achei, que acho que é o Textiliner. Na época, assim, nossa, na época que eu vi no canal da Karine Dalgo, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu preciso de marca-textos. E realmente eles são marca-textos que, na minha opinião, mancham bastante. E, calma aí, meu gato que tá aí. Que são marca-textos que mancham bastante e não são muito macios. São bem sequinhos. Então, pra você ter uma ideia, e eles dão uma esfarelada um pouco. Então, né, eu tô querendo dizer que nem sempre o que é da Faber é o melhor e nem sempre o que não, né, vice-versa. Isso vale pra todos. Eu acho que toda marca tem uma linha, às vezes, que se surpreende mais. E foi os lápis da Tris, me surpreendeu. Eu vi no canal Rabisco em Cores, que é um canal que eu gosto bastante, lá tem bastante coloridos e tal. E lá que eu conheci esses lápis, estavam falando desses lápis, eu achei muito incrível esse lápis, gente. Sério mesmo, é um lápis que eu vou dar, olha, pra não dizer que é o melhor, eu acho qual é o melhor agora. Esse ou esse da Faber-Castell. Eu acho que esse da Faber-Castell ainda conseguiu ser um pouco mais macio. O que na época que eu não conhecia, o da Tris foi uma coisa assim revolucionária, vamos dizer assim, mas eu gosto muito da Tris. Só que eu acho que esse é mais macio. Porém, eu percebi a questão do preto. O preto da Tris, ele é mais forte. O preto já da Faber-Castell, ele pode até ser mais macio ainda, mas eu acho que ele já vai para um tom cinza. O que eu não curto muito, porque quando eu quero preto é preto, quando eu quero cinza é cinza, entendeu? Eu não deixo de usar e não tô reclamando em nada, mas eu tô falando os prós e contras de cada item de material aqui e o porquê eu gosto mais e tal. Tá, gente? Então, resumindo, lápis soft, eu não sei muita marca, mas o que eu tenho, que é o da Tris e o da Faber-Castell, o Faber-Castell, na minha opinião, ainda é mais macio, ainda é mais, porque o da Tris já é muito macio. As cores da Tris, eu acho que, eu não sei, me surpreendendo bastante. Depende também da quantidade de cores que você compra, gente, né, pra ter mais. Mas o marrom me surpreendeu mais a Tris e o preto também me surpreendeu mais a Tris. Eu acho que é um preto mais bonito, sabe? O vermelho, eu não sei, os dois são vermelhos diferentes. Eu acho que o da Faber-Castell ele parte por um tom de vermelho, aquele vermelho mais suave, sabe? É um vermelho bonito também, que parte um pouco pro cereja. Já o outro é um vermelho mais sangue mesmo, é bem mais vivo. Assim, bem mais vivo não, mas é mais vivo. É tons diferentes, isso não significa que um é melhor ou pior que o outro. Ambos, eu quero dizer que ambos eu gosto dos dois, tá? Tem esses aqui que são Faber-Castell comum que eu mal uso, vou ser sincera. Eu uso sim, mas depois acho que você conhece o soft, isso judia um pouco pra você. Mas eles não são ruins, tá? Tô dizendo que o que eu não curto, vou ser sincera, lápis do governo. Não é nada contra e nem a favor. Eu tô dizendo que os lápis que geralmente dão, como da marca Jandainha, da marca Léo e Léo, talvez tenha a versão deles, talvez uma versão melhor, mas o que a gente ganha muitas vezes, o que eu ganhei, eles são lápis de cores muito secos, muito secos. E aí a pergunta, não quer ganhar um lápis soft, obviamente, mas aqueles literalmente eles são lápis secos, porque tem um lápis comum, normal, que é esses que na época a gente até ganhava em escola, da Faber-Castell. Um lápis comum, acho que é hexagonal que fala, né? Normal, um lápis bom, de qualidade. E hoje em dia estão dando muito aqueles lápis, gente, muito secos. E outra, aqueles lápis, geralmente, eles não têm tonalidade suficiente. Eles não têm cor suficiente. Então é aquele lápis que eu não tô dizendo que eles não são bons, que não prestam. Eu acho que é uma palavra muito forte, falar que vamos jogar no lixo, não presta. Não, eu tô dizendo que ele é um lápis, infelizmente, pra quem usa mais, tem profissionalismo aí, pra pintar mais, gosta de fazer efeitos e tal, ele não serve. Porque ele não tem quase pigmento. Então, quando você tenta fazer o degradê nele, ele já tá no último do limite dele. Porque eles são muito fracos e muito secos. E muitas das vezes esses lápis começam ali, que fica apontando, sai do lugar. E fica ali diminuindo cada vez mais. Então eu não quero dizer que eles não prestam, tá? Porque geralmente eu sou uma pessoa que não reclama muito das coisas. Então geralmente eu gosto de tudo. De tudo, assim. Eu não tenho muita coisa contra. Só quando realmente eu acho que não dá.
E esses lápis é um deles, não dá, gente. Talvez tenha versão melhores, porque eu não digo que a Léo é uma marca ruim. Eu tenho, inclusive, uma aquarela da Léo que eu gostei mais do que outras aquarelas. Não lembro agora a comparação, já faz tempo que eu não uso, mas assim, é uma suposição. Mas pra quem gosta de fazer efeitos, degradê, tá criando muito na onda de pintar Bobbie Goods e quer fazer efeitos, não serve. Infelizmente, eles não servem. São baratinhos, são, mas não compensa, realmente. Eles não têm cor suficiente. É a mesma coisa que tá passando a primeira cor. Você olha, você não sabe nem qual que é o amarelo e qual que é o laranja. Então, fracos os dois são. O marrom nem se fala. E o preto também. Então, um dos produtos, vou ser bem sincera, os materiais que eu mais amo aqui, gente, é o lápis de cor soft da Therese e o lápis de cor soft da Faber-Castell. Vamos fazer esse vídeo mais rápido aí pra falar um pouco das coisas, dos itens favoritos que eu gosto, tá? Porque senão vai ficar aquela coisa de ficar falando mal e eu não quero. Porque eu acho difícil também não gostar de uma coisa. Realmente, quando pra mim, na minha opinião, eu não uso. Não sirvo pra mim, não serve pra mim. Outro lápis que eu usei bastante na época, acho que foi 2018, 2019, foram esses lápis bicolores da Faber. O tanto que eu usei, e eu acho que as tonalidades deles são boas. Eles não são soft, então eu acho que é meio ruim você comparar o soft com o comum. Porque o soft com o comum, ele não tem comparação realmente. A maciez é, obviamente, um diferencial. Já fala, soft, macio. Mas a questão de cores, eu acho que eles são muito boas. E é claro, esses mesmos lápis não dá pra comparar com um lápis seco. Tá? Porque tem um lápis, eu diria que esses aqui são lápis comuns. Lápis bons de qualidade, cores muito lindas. E tem um lápis seco, que é aquele lápis realmente que parece que você tá ali, sabe? Quando você começa a pintar, fica ali... Jesus, não dá o ouvido. Esses lápis, na minha opinião, eles são muito bons. Eu, na época, tava usando bastante. Eu tinha, na época, muita curiosidade de utilizar o da Faber aquarelável, mas acabei não comprando. Eu via muitos vídeos, né? E eu acabei comprando esse. Mas olha, o tanto que eu usei cada um, ó, eles são metade, né? Então, olha o tamanho que fica esse aqui. Usei bastante eles, né? E eu gostava muito, realmente. Então, uma boa nota. Eu não vou dar nota aqui, gente, porque eu acho que fica também ruim. Fica ali, qual que nota. Eu gosto deles, simplesmente. Como eu falei, não tem comparação entre um e o outro, às vezes. O soft não compara um normal. E o normal não compara o seco. Enfim, é diferente, tá? E certas cores sempre vai ter diferenciais. Isso não significa que você não goste de um tom ou de outro. Só tá comentando que pra aquele tom, pra aquela cor, ele não condiz. Mas isso não significa que você não gostou dessa nova cor. Eu amo cores diferentes de tonalidades, porque pra pintar é muito bom. Gente, eu acho que daqui acabou, tá? Porque, aí tá outra coisa. Pastel. Hoje eu não ligo muito pra isso. Por quê? Porque o pastel, literalmente, ele é muito pastel. Realmente fraco. Aí a questão, eu não gosto? Não, também. Não é questão que eu não gosto. Eu não tenho nada contra nem a favor. Hoje eu não compraria. Porque eu mal uso alguns tons. O que eu uso mais, e que eu gosto também, inclusive, é dos azuis. Porque às vezes você tá com uma preguiça de pintar fundo. E esse aqui, por ser muito pastel, e claro, ele não parece as marcações de risco da pintura. Então eu acho que ele ganha muito ponto nisso, tá? Inclusive eu usei vários deles pra fazer fundos, que, nossa, ele nem gasta tanto, gente, olha. Exatamente porque você não fica ali. Ele é bem fraco e ele não fica parecendo marcação. E eu gostei muito disso. Então, hoje eu não compraria. Por quê? Porque é mais por causa disso que eu tô usando eles. É mais por isso que eu uso eles. Eu não uso ele quase pra pintar um desenho, assim, sabe? Então, por conta disso que eu acho que não compensa hoje eu comprar. Eu estaria só usando ele pra outro tipo de coisa. Nem é uma coisa assim, é mais pra eu tá, digamos, tentando aproveitar o que eu não uso, vamos dizer assim. Então, por conta disso. Não são lápis ruins, tá? Tem gente que gosta, mas eu não curti muito por ser muito pastel, porque assim, é meio que a ideia do cor de pele que ficou esses dois aqui, serve mais pra cor de pele. Então eu uso mais pra isso, digamos, eu tento aproveitar ele. Mas não é uma coisa que eu, por si só, amo de paixão. É só que quando eu vejo ele, aproveito e uso profundo, porque é uma única coisa que pra mim tá servindo no momento, tá? Então, porque eles são muito fracos realmente. Na minha opinião, pra certas coisas não serve. É só quando eu quero fazer uma estampa muito forte em tal coisa, e daí eu uso ele como base de fundo, pra ficar mais claro e suave. Então, como eu disse, ele não é uma coisa ruim, só que hoje eu não compraria. Realmente, ele só tá servindo pra, digamos,
como que fala? Digamos, pra remendar algumas coisas, vamos dizer assim. Tô usando pra algumas coisas que realmente não tem jeito. Então, né? Vamos falar de caneta, gente. Tô com a caixinha aqui, mas se você for ver o quanto de caneta tem acho que meia dúzia. Sério, de tanta caneta que eu tinha acrílica, foi tudo, gente. Porque eu tô com umas, não sei, umas 15 aí, que eu vou colocar álcool. Tem vídeo, inclusive, no shorts aí que eu tava colocando álcool pra aproveitar elas. A gente é uma técnica muito boa. Só que eu quero fazer de novo o teste, porque elas começaram a falhar de novo. E às vezes, realmente, pode estar acabando a tinta. Nem sempre é um defeito, às vezes ele... Porque eu usei muito caneta acrílica. Vou falar das canetas acrílicas que eu mais amei de paixão. Gente do céu, antes eu também não sabia porque era caneta acrílica. Quando eu comprei, eu era sem noção, literalmente. E foi antes da época do Bobbie Goods. Só que depois que eu comecei a usar, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu via que ele tinha uma cobertura diferente, eu não entendi o que era isso. Aí eu pesquisei, né? Aí eu descobri caneta acrílica. Meu Deus, depois que você conhece isso, você não consegue ficar sem personalizar nenhum Bobbie Goods, nenhum livro de colorir. São essas aqui. Não tem marca, gente. Ela só marca Sores, tá em outra língua ainda lá no Shopee que eu comprei. Marca Sore de acrílico. Elas têm de várias quantidades de cor. Elas são bicolores e são brush, ponta pincel. E elas têm cores muito bonitas. Elas não são exatamente bicolores, assim. Elas são bicolores, mas na mesma cor, só que em tom diferente. Aqui azul claro, azul escuro, roxo, um roxo até metálico, roxo escuro, é assim pra cima. Verde claro, verde vivo, diferente. Pensa num marcador que eu amo, gente, de paixão, eu amo. Hoje, se eu pudesse, eu comprava. Se eu fosse comprar, eu não sei se eu tenho a curiosidade de experimentar outro pra fazer um teste, ou de comprar do mesmo, porque eles têm de mais cores, que Jesus, é muito. Tem uma cobertura impressionante, gente, o tanto que eu usei, gente. Foi esses marcadores que eu utilizei aí pra decorar o meu Jenga, que é um jogo de madeirinha, né? De torre. Eu personalizei todos os blocos, então eu penso quanto eles foram gastos, porque aquelas madeirinhas são bem rústicas, né? Desenhei personagens neles, entre mil coisas que eu fiz. Então, eu acho que elas estão aguentando muito pro tanto que eu utilizei. Essas cores estão boas. Eu tenho mais cores, eu não lembro se é 12 ou 24, acho. Então, aqui só tem 8 cores, tá? Então, os outros estão tudo aí pra reforminha. Minto, o preto e o branco foram no lixo. Eu não sabia dessa história de passar álcool, que raiva. Embora o branco eu não sei se ele ia recuperar, porque, assim, uma coisa que eu percebi, depois que você aplica álcool nesse tipo de canetinha, ela perde a cobertura um pouco. Então, não acho que vai aplicar numa canetinha dessas e vai voltar totalmente normal. Ela perde um pouco a cobertura, infelizmente. Então, você salva a canetinha, porque é uma canetinha muito boa. É uma brush muito resistente, gente. Apesar de supostamente não ter marca, ela não estraga facilmente, não esfarelou, não fica saindo fiapinho nem nada. Ela simplesmente veio perfeitamente incrível. Eu não sei, gente, eu amo de paixão essas canetinhas aqui. Eu amo de paixão. E aí eu vou falar dessas aqui, que também tem algumas já pra reformar, coitadas. Que só tem 4 delas. E essas aqui são Mark Color, são de língua, sei lá, asiática, vou dizer, porque eu nunca entendo a diferença de língua japonesa, chinesa, Coreia, sei lá. Olha, vou mostrar a capinha, porque vocês podem estar aí acertando foto e mandando pro Google Lens aí, pra ele poder ver, né? Ó, essa é a cor branca. A cor branca, ela também, como eu falei, ela cobertura normal. A cobertura mesmo é a cobertura do giz. A diferença é que do giz, você passando uma segunda camada, ele tem, eu acho que um pouco mais de cobertura por ser mais líquido, não sei. Essas aqui eu não senti, a branca eu não senti boa coisa não. Mas o restante, e isso aqui, eu achei que essa branca da outra foi melhor. Essa aqui já achei menos boa, sabe? Não achei muito boa não. Mas os outros cores do marcador dela é muito bom também. Mesmo assim, qual que eu escolho? Esse aqui. Por quê? Porque é pouca diferença, gente, e o marcador desse aqui também não esfarelou, ele não fica ali raspando ali, sabe? Eu achei perfeitamente, só que ele não é tão flexível ainda quanto esse aqui. Então esse aqui você consegue ir mais rápido ainda, sabe? Quando você deita totalmente e vai passando, ele é muito bom, sério mesmo. E eu ainda acho que a cobertura desse foi melhor.
Eu acho que eu não vou dizer que a cobertura dele foi melhor, gente. É que, sabe, eu não sei vocês quando compraram esse tipo de canetinha. Eu sinto que sempre tem uma cor ou outra que tem mais cobertura. Nesses aqui, eu senti que esse aqui, gente, com esse aqui, tem uma cobertura excelente, gente. É uma cobertura muito linda. Esse, gente, uma coisa que eu gostei muito desse, gente, é porque ele vinha o dourado com metade prata. Ô, coisa linda. É literalmente a cor perfeita, gente. Aquele prata cobre tudo. É uma cor literalmente muito linda. Esses aqui, eles estão bons e as cerdas, né, a brush dela é igual a outra, gente. As duas ambas são brushes muito boas, são brushes que não ficam esfarelando, não ficam ali diminuindo, vem com defeito, entorta fácil, não. São brushes muito boas. A diferença é que eu gostei ainda mais da primeira, por ela ser mais flexível. E eu acho que elas aguentaram mais ainda pro tanto que eu usei ainda. Não que eu não usei bastante essas também, usei, mas essas usei um pouco mais ainda. Mas ambas duram super bem. Principalmente se você não vai ficar usando muito em material. Porque na época, gente, eu não tava pintando tanto. Eu tava usando muito pra mexer com as coisas aí de customizar. E daí, quando eu resolvi usar isso no papel, daí eu invoquei que eu queria personalizar todos os Bobbie Goods. Canetinhas que eu acho, na minha opinião, que são acrílicas. Uma delas é essa aqui. O verde dela também tá pra dar uma arrumadinha. Ela é um metálico, gente. Essa aqui é da Cis Brush Metallic, só porque eu falei. Como eu falei, marca, cada um surpreende de um jeito. Essa aqui surpreendeu nessas aqui. Eu acho que ela participa de um meio que uma acrílica, porque ela é uma brush pé, mas, gente, ela não é exatamente um kit de canetinhas. Ela acho que é mais pra fazer lettering na época, né? E ela é metálica, gente, ó. Mas ela acaba cobrindo um pouco. Ela tem uma cobertura pouco, mas tem um pouco de cobertura. E a cor é linda, é um marrom, gente. Aqui marca, parece um rosé, mas na verdade é um marrom meio que... Ela tem uma vibe glitterada, né, metálica. E eu gosto muito dela, gente. E ela é muito flexível e também é muito boa a cerda dela. Canetinhas que eu não liguei tanto. Essa daqui, gente, eu não liguei tanto pra ela, gente. São metálicas. São canetinhas, acho que é Broadline que fala, né? Acho que é Broadline é assim, né? É a pontinha mais de chapéuzinho. São boas, mas essa ponta acaba que depois... Eu acho que é muito... Depende do porquê você precisa. Pra mim, que acostumei muito com brush pen, eu acho que judia, porque agora você acostuma. E pra pintar, eu não acho que ela serve tanto, não. Serve para espaço pequeno, porque a ponta Broadline ou ponta Hydroline, dependendo do, né, geralmente é um padrão, o tamanho dela também. E ela não vai conseguir alcançar tanto de uma vez só. Ou seja, ela vai ficar gastando mais, às vezes estraga mais rápido, então... Pra pintar eu acho que não serve, a não ser áreas pequenas, que é o que eu faço com ela. Porque depois que você vê a brush ou a touch mesmo, elas têm um alcance muito maior. E esse alcance muito maior evita também de ficar estragando. Eu acho que é isso exatamente o que acaba estragando um pouco as canetinhas. A gente vai com a mini canetinha que é pintar todo o fundo lá, a gente não aguenta. Não aguenta, porque ainda mais que elas não têm uma ponta boa pra isso. Eu acho que dependendo da canetinha, realmente ela serve mais pra fazer títulos. E eu vou falar de uma delas pra você. Gente, também tem essas canetinhas acrílicas aqui. Elas são acrílicas que eu também não sei a marca, não tem marca exatamente. Só fala Acrylic Paint Marker. Profissional Quality Water Pads. Sei lá. Não sei se tá falando certo. São essas aqui, ó. Ó. São canetinhas, na minha opinião, muito macias. Não são brush, mas elas são muito macias. Ela é uma ponta, acho que meio que mais pro Broadline também, né? E aí por isso que eu falo a diferença, porque eu acho que esse tipo de pontinha aqui, apesar de ser meio parecido, essa aqui ela é mais seca, essa caneta. Então eu acho que ela não tem aquela, talvez ela não aguente muito pra você pintar a área muito grande. Eu falo porque eu mal utilizei dessa e acho que a cor prateada dela já tá falhando. Vou tentar passar álcool. E já essas, eu já usei várias vezes e eu sinto que ela aguenta mais, porque ela é muito macia, ela desliza mais fácil. Quanto mais a caneta seca, mais isso exige dela. Então, às vezes a gente quer pintar um fundo e eu acho que pintar um fundo você tem que tomar cuidado, porque canetinha exige mais, porque
A canetinha, ela marca, então você fica ali às vezes e a canetinha demora. Diferente de um lápis que já é muito mais próprio, né? Então, depende da canetinha. Quanto mais macia, melhor. Porque quanto mais macia, ela não força tanto. E aí, dependendo da canetinha, essa canetinha eu gosto muito, eu gosto. Só que eu aconselho mais pra usar pra desenhar. Eu comprei, inclusive, na época foi pra isso. Ela é da Bic Marking. É pra desenhar no papel preto. Que eu tinha um caderno preto e tal. E eu acho ela excelente pra isso, gente. Não tenho nada contra, ela é muito boa. E serve pra pintar? Sim, personagem. Coisa pequena. Mais pra fundo não serve, gente. Porque ela é mais seca. E canetinha não é uma coisa específica pra fundo, gente. Porque o fundo exige muito, né? Então por isso que às vezes a gente pergunta, mas mal utilizei e a caneta estragou, gente. Tá explicado. Essas aqui, elas são mais macias, muito macias, gente. São um pouco acrílicas, eu não acho que ela é tão ainda acrílica, algumas cores são, algumas cores. Eu acho que o verde água sempre ele é mais acrílico, não sei porquê. O azul e o azul claro, o amarelo já não é tanto, o roxo não é tanto. Essa cor que ele é bastante, o salmão e o marrom eu acho que é incrível na cobertura. O rosa já não é tanto e o branco também nem tanto. Mas eu não indico também pra você pintar um fundo. Por que as outras eu indico? Porque as outras, depende do fundo, se for muito grande. Mas ainda assim, as outras são brush. Então você deitando, isso poupa o tempo dela. E sendo macias, elas acabam tendo menos impacto. E por ser brush, acaba indo mais rápido, poupando tempo. Agora você vai com uma canetinha, às vezes tem uma mini pontinha e você fica ali. Desgasta tudo, gente. E mesmo que seja não só no fundo, ou um personagem, quando ela é muito pequenininha, isso exige muito dela, acaba gastando mais. Bom, resumindo, vai de gosto. Eu não digo que nada de um produto é ruim, só digo que tem cada um, às vezes tem uma funcionalidade que a gente não sabe, a gente não imagina. Então, se você tomar cuidado com tudo que você for usar, você vai ver, suas qualidades vão durar muito mais. Quando você percebe aonde que tá errando ali. Então, as 3 acrílicas eu gosto bastante. Eu dou preferência à primeira que eu mostrei, porque ela é brush, ela tem uma cerda mais flexível, ela acaba poupando mais tempo e ela tem uma cobertura muito boa. A segunda eu também gosto, eu aconselho bastante, tá? Ela tem uma cobertura boa também. Eu acho que todas têm uma cobertura boa. Eu acho que a primeira e a segunda são as melhores. O próximo item é essas canetinhas aqui. E essas canetinhas aqui, ó. Caso queira saber, elas são brush duo, só que um lado é a fine line, ponta mais fina, né? E ela tem um lado brush. O brush dela, ela não é tão grande quanto o primeiro brush da caneta acrílica. E detalhe, ela não é uma caneta acrílica, tá? Ambas nenhuma são. Aí tá um diferencial que eu ainda não comentei. Eu amo demais essas canetas. Elas não são acrílicas e elas têm a mesma vibe da Touch. Por quê? São canetinhas marcadores à base de álcool. São aquelas canetinhas que você até tem que tomar cuidado quando é novo, porque às vezes você abre, vai passar, ela abre a tinta nela, vai saindo, né, bastante cor, e se você começa mais na borda, ela espalha, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Elas não são acrílicas, mas eu amo de paixão, gente. Por quê? Elas têm tonalidades muito, muito suaves mesmo. Eu acho que a Touch também ganhou nisso, né? Tem tonalidade muito suave. Só que um detalhe entre a Touch e essa que eu gosto mais. Na minha opinião, a Touch, talvez por ela ser mais seca, porque na minha opinião a Touch ela perde nisso. Ela é muito seca. Ela tem um lado chanfrado e outro lado mais fininho, que pra mim não ajuda tanto, tá? Porque alguns lados fininhos dela parece que espalha melhor a tinta, mas alguns são bem secos mesmo. Só que essas aqui, talvez por serem brushes, né, marcadores de álcool, meu Deus, poupa muito, é muito rápido. E tem cores muito lindas. Eu acho que as cores são bem parecidas com a Touch, sabe? As cores perfeitas, elas não marcam quase, entre outras canetinhas, né? Que a gente vai passar no começo. Você pode até fazer o que eles mandam, né? Seguir na mesma direção, mas fica a marcação. Ele só não fica assim, cruzado, né? Mas ele fica a marcação de um do lado. Você tem que ficar ali, né? Essa aqui não. Ela quase não tem marcação, porém ela não é acrílica. E a diferença entre a Touch, na minha opinião, é isso. É por uma ser chanfrada. A Touch, na minha opinião, ela não dura quase.
O motivo eu não sei. Eu já tive, eu tenho várias canetas Touch e, sério, várias. Eu mal usei a Touch e ela começa a dar problema. Começa a falhar, fica ali seco, daí você tá pintando um baita desenho, daí no decorrer ele vai falhando. E aí, quando ele começa assim, você fica ali raspando até não sai, não volta. Eu vou fazer a técnica de passar o álcool, né? Mas essa é a diferença na minha opinião. Então, eu quase não tenho ouvido da Touch. Eu até esquecia que a Touch era boa, né? Na minha opinião, eu até botei na cabeça que eu não gostava da Touch. Quando eu fui usar depois de um tempo, eu falei, nossa, a caneta é boa mesmo. Mas realmente ela é muito seca, gente. É uma caneta muito seca, eu acho que é isso. Ela tem mais impacto no papel. E dependendo da folha sendo mais grossa, ela perde mais ainda. E é uma caneta que, apesar de ser chanfrada, ela perde nas laterais. Diferente das brushes, que na minha opinião ganha mais, porque certas áreas ela tem maior alcance. Mesmo sendo só brush e a outra sendo chanfrada, o que acaba tendo um espaço maior para você pintar, né? Porque o chanfrado da Touch é até maior. Mas certas áreas fica complicado, porque chanfrado não é flexível, né? E brush já é. Então, eu não tô dizendo mal da Touch, eu gosto muito da Touch, eu gostei muito, só que eu percebo que ela não dura quase. O meu, pelo menos, só se vocês estão durando, isso é muito bom, porque eu falo que eu tenho muito cuidado com caneta, gente. Eu tenho muito cuidado, geralmente eu não deixo a tampa aberta, eu não fico ali raspando nem nada, mas a gente percebe. O pouco que eu usei das Touch minhas já começaram a apresentar defeito, já. Fica ali e já começa, já. Então eu tenho que pôr álcool. E essas, pelo menos, eu já tô usando faz um tempinho já. E elas estão intactas. Essas canetinhas, gente, são bem baratinhas. Elas são na Shopee. Foi, acho que, R$ 20 na promoção com moedinhas, tá? A gente conseguiu ter moedinhas, acho que moedas do desconto. Saiu R$ 20, era pra sair 26, mas olha o tanto de cor, gente. E tem o lado fino. O lado fino eu quase mal uso, gente, porque o lado fino, na minha opinião, é mais pra fazer título, alguma coisa assim. Mas a brush dela, gente, na minha opinião, é impecável, quase não mancha. Nossa, é muito perfeita as cores, gente, é muito suave. É literalmente uma Touch, só que na versão brush. Eu curto muito ela, gente. Falando, né, pra não dizer que eu não falo delas. Aqui as Touch, gente. Aqui. Como eu falei, o diferencial. Ela é uma ponta que supostamente iria render bastante por ser chanfradona. Mas eu não sei se é por ela ser mais seca. Como eu falei, pode não ser isso, mas eu acho que talvez seja isso. Um pouco mais seca, acaba necessitando mais que a tinta fica o tempo todo ali. Não sei. E daí acaba falhando fácil, né? Mas eu, de maneira alguma, tenho algo contra. Eu acho que as tonalidades são literalmente bem parecidas. Olha, tem vários tons de verde que eu acho que é muito legal ter muita variedade pra cor, né? E é aquela coisa muito bonita, que ela vai secando e fica uma cor mais bonita e fica uma coisa natural, sem manchas. Isso eu gosto muito, hein? Outra canetinha, gente, que eu tenho, essa aqui. Ela é a canetinha Acrylex Big. Essa canetinha eu tinha que falar, gente, porque é uma canetinha que, pra mim, eu curti muito. Então, às vezes, você tá procurando uma coisa mais barato aí, né? Às vezes a pessoa procura uma coisa mais barato aí. E não tem noção. Eu acho que essa aqui, ela é super boa, gente. Ela é uma canetinha Acrylex Big, porque ela é bem grande, ó. Ela é uma ponta broilar. A ponta da coitada tá detonada, porque isso aqui foi antes de 2019, acho que nos 18 ou 17. Faz tempo que eu comprei essas canetinhas, gente. Mas ela é uma canetinha que, apesar de ser uma ponta broadline, ela é mais grossa, ó. Mais grossinha. E ela rende bastante. E olha a diferença, ela pode ser broadline, mas ela é tão macia que ela acaba rendendo super no desenho. Ela não fica ali, eu acho que é isso a questão, ser macia um pouco. Porque ser macia, ela não fica sugando, deixando tão áspero e acaba ressecando ela, não sei. Ô, caneta boa, gente, eu usei por muito tempo e a cor de pele dela é perfeita, gente. Porque tem muita gente que põe cor de pele alaranjada, que eu detesto, gente. Porque literalmente é mega laranjado, parece laranja que você tá passando. Fica aquele efeito de bronzeado do sol. Ô, coisa feia, isso eu acho, daí. E essas canetinhas são tão macias e muito lindas. Eu não sei quanto tá, gente. Acho que na época era 12 canetinhas por uns 20 e pouco, uns 24. Eu não sei, que as coisas mudam, né? Os preços aumentam, mas é uma canetinha que eu aconselho bastante pra você que tá em dúvida, iniciante e tal, tenta com essas canetinhas. São muito macias. E a questão é mancha. Eu acho que a única que não mancha quase é a acrílica. Dependendo da cor, ela não mancha. Algumas acrílicas, não é todas, tá? Mas essas outras canetinhas comuns todas mancham, né? Não tem como. Por isso que hoje em dia estão fazendo bastante estilo Bob Goods e personagens,
porque vem a folha de acetato, além de ser uma folha grossa e única com desenho, né? Então eu aconselho muito, se você ama pintar com canetinha, mas não tem paciência para isso, elas são muito boas, esses livros, né? Eles são muito mais resistentes, né? Do digital você pode usar e abusar desses tipos de livro, né? Do que for de material. Canetinhas que eu não liguei muito, a gente foi esse da Compactor. Ele não chega a ser seco, mas ele não é tão macio quanto a da Acrylex. Não desrecomendo também, gente. Eu não acho que ele é ruim. Eu acho que ele é um pouco menos macio que a da Acrylex. Um pouco, porque ele já faz o barulhinho. Um pouco, mas ele não chega a ser seco, tá? Pra mim, seca é quando você fica ali raspando até que ele fica aquele barulho, né? Não, mas é uma canetinha boa, apesar de tudo. Tem uma ponta Broadline, eu acho que eu falei errado. Aquela outra é a Hydroline, se não me engano, a da Acrylex. Essa é uma ponta Broadline, também bem grossa, ó. E se você deitar, ela aproveita bastante o desenho, dá pra você pintar bastante. E ela é uma canetinha que, na minha opinião, tem uma boa durabilidade. Porque já faz bem tempo, na mesma época que eu tinha essa canetinha. Então, tá aqui até agora inteira. Não tem todas as cores, lógico, tá longe de ter, mas canetinhas que eu não recomendo, gente, não é que não recomendo. Gente, isso aqui não é uma Stabilo, tá? Mas quando você fala de Stabilo, tome cuidado, porque essas canetinhas, gente, são aquelas que, sabe, tem de bastante quantidade por 20 e pouco. E a qualidade, eu vou ser bem sincera, é bem mais fraca. São mais secas, muitas têm diferenciadas cores, que elas são mais fina, ponta, não sei, ou se sai menos, não sei, tinta, porque parece que é mais fino do que o normal. Então eu não gostei muito dela. Na época foi pra fazer título, mas eu acho elas bem fraquinhas, vou ser bem sinceras. E a questão é, é porque não é estabilo. Tem uma que eu gosto, gente, tem uma que eu gosto, não é só a questão de ser estabilo, mas tem uma que eu gosto, que é da Compactor. A da Compactor, que tem essa versãozinha que parece que é uma fine line, né? A gente fala estabilo, que é mais fácil. Que é uma fine line, eu gosto da Compactor. Ela é diferente, porque ela tem um ótimo pigmento e mancha bastante. Mas ela tem um ótimo pigmento e apesar de ser uma fine line, ela é bem macia. Essa que eu percebo ela ser bem seca. E dependendo da cor, eu sinto que ela parece que é mais fina até. Eu acho que ela tá com algum efeitinho que sai menos. Então, ela é bem fraquinha, ó. Já a da fine, acho que nem tá aparecendo aqui, né? Tá bem fraco, ó. Mal tá aparecendo, ó. Então, não compraria. Porque hoje, como eu falei, eu tô mais na vibe de desenho do que pintura, do que ideia de marcar texto e tal. Mas ela é uma caneta que como eu falei, eu fazia pra título de escola. Porque realmente pra escrever à toa ela não serve, ela mancha muito. Então tem que ser um papel muito grosso, então pra mim não interessa. Mas também por esse detalhe que eu percebi. Essa é outra canetinha da Acrylex. Ela é uma Hydroline também. Hidropelna. Por que eu falo Hydroline? É Hidropelna Broadline. Ah, não. Acho que é a ponta é, né? Só que é o tamanho este. E na época eu não entendia. Pra mim, era pra pintar. Hoje eu vejo que essas canetinhas não servem pra pintar, gente. Mancha pra caramba, assim. Não é só questão de manchar. Ela marca muito. Marca muito. E elas estão muito fininhas. Então isso aqui, gente, não vai servir pra pintar quase nada. Hoje eu percebo que esse tipo de canetinha serve mais pra quê? Pra fazer títulos, né? Escritas bonitas em volta, contornar, né? Que é o que antigamente as pessoas usavam. Canetinha era pra contornar e lápis pra pintar, né? Hoje em dia que mudou muito, né? Mas, enfim. Trouxe aqui agora as famosas canetinhas, gente. Outra canetinha Hydroline Fine Line que eu gosto é essa aqui. Ela é da Bic. Ela é intensiva, mas ela tem uma tonalidade muito boa e ela é macia, gente. Então, cuidado com as fine liners que você compra muito barato aí. Olha a diferença, gente. Ela é muito macia e literalmente ela é fina, macia e dura mais. Porque as outras eu lembro que eu mal usei, ela, sabe, ela começa a falhar já. Muito seca. Começa a falhar, ficar muito, muito mais fraca. Essas canetinhas. Hoje também eu percebo que ela serve mais pra contorno, pra título. Por quê? Porque na época eu comprei com a ideia de acho que pra título também. Mas aí eu resolvi pintar. E pra pintar ela não serve, porque a área é muito grande, que você tem que ficar assim, na mesma direção, pra evitar a marcação, ela marca demais, gente, demais, demais, demais. Hoje eu percebo que ela serve mais pra contorno. Eu não tô dizendo também que é um material ruim, porque eu vi que tem muita gente que ama essas canetinhas. E eu não tenho nada contra, mas ela serve pra pintar quando é uma coisinha pequena.
uma mini florzinha, porque daí evita essa marcação. Mais coisa muito grande, ela marca demais, gente. A ponta dela, se não me engano, é hidro. Olha, é uma gracinha, gente. E ela tem uma maciez muito boa, na minha opinião. A maciez, ela é super. Só que desenhos pequenos. Nada de fundo jamais, gente. Você tá pedindo pra estragar a caneta e mesmo desenho grande, não aconselho, porque ele marca bastante. Marca bastante. Aquela linha de quando você para um minuto no desenho pra respirar e daí já volta. Ele marca. Outra canetinha que eu tinha, gente, é essa daqui. Ela é da Casu, da marca Cas, óbvio, né? E eu não gostei muito dela. As cores, na minha opinião, são boas, porém são mais fracas. O preto, ele vai para um chumbo e o vermelho, ele vai para um vermelho mais fraco. Mas a questão não é essa, eu achei que elas são muito fracas também. Elas também começaram a falhar. Coincidência que todas as canetas, na minha opinião, que eu percebo que tem mais seco e tal, tem uma certa secura nelas, elas acabam não durando muito, infelizmente. Eu acho que a ponta dela, ela tem um cabinho, né? Como que eu falo aqui? Uma estrutura, vamos dizer assim, triangular, o que eu acho muito boa. A pegada dela pra mim é muito boa. Normal, as cores são boas, apesar de tudo. Eu só acho que perdeu em cor fluorescente, porque cor fluorescente pra pintura não serve. Aí mostra mais que essas coisas, esse tipo de canetinha pelo menos não é feito pra pintar, porque senão teria fluorescente, né? Quem que vai pintar com fluorescente? Tinha duas cores bem fluorescentes. Mas pra marca-texto ela é super boa, gente. Ela não é mais macia, vou ser bem sincera. Eu acho que ela é bem sequinha. Mas serve, sim, né? Eu mal tenho dela, porque na época eu tava usando pra pintar. Porque o desenho que eu pintava era da Turma da Mônica, bem pequenininho. Sabe aqueles livros infantizinhos? Que vem 365 atividades. Esse era só desenho. Aqueles lá, geralmente eles são divididos ao meio, o desenho. Então eles rendem super. E, na minha opinião, para aquele tipo de coisa, você pode usar aquelas canetinhas que eu falei para vocês. O que não dá para você comprar um livro grandão de colorir e usar, porque aí não dura, gente. Resumindo, gente, tudo você dá para usar. E nenhuma das opções que eu falei aqui são ruins. Eu falei, as minhas favoritas, lápis de cor, Soft de Atriz, Soft Faber-Castell. Por enquanto é isso, eu não conheço mais opção. Talvez tenha um vídeo mais atualizado futuramente. Canetinhas, eu amei a acrílica. Eu amei as duas marcas de acrílica. Eu gostei das três, mas as minhas favoritas foi aquela primeira, na verdade, acrílica, que tá escrito Marcassore Acrílico. Pesquisa aí, ela vem numa caixinha, né, tudo, né? E aquelas canetinhas que estão muito famosas, gente, na Shopee, se você for ver bem. Ela vem dentro de uma pasta, de um organizadorzinho e dentro de uma pastinha de plástico. Eu achei incrível ela, gente. Testem pra vocês verem. A Touch, eu só não deixo ela como meu favorito, porque pra mim ela não tá durando quase. Volta e meia você tem que ficar pondo álcool, porque ela volta e meia começa a dar ruim. E como eu falei, nenhum produto aqui é ruim. Eu acho que você dá sim pra usar todas as canetinhas, mesmo pra pintar, dá. Só que vai do tipo de colorido. Até do tipo de papel varia. Eu percebo que tem papéis mais grossos que sugam muito. Então, às vezes, que nem eu percebo, aquele livro, por exemplo, de colorir com Deus Pai, que é da editora Coco eu acho. A Coco tem as versões capa dura, que eu percebo que ela é menos seca do que essa de colorir com Deus Pai. Eu percebi. Não, minto. Cocoinha não, desculpa aí, gente. É a Colorir com Deus Pai, é da Cuticonf, né? Eu percebo que esses livros, Cuticonf, ele tem uma folha bem grossa, só que uma folha seca. Então eu percebo que na Touch ela suga muito. Talvez seja por isso, porque com outras canetinhas ela aguentou mais, mas bastou eu utilizar nesses livros, ela começou a falhar mais. Eu percebo que ela é um papel mais seco, tem até mais buraquinho até, né? Então, é um tipo de papel que eu não recomendo para pintar com touch ou com canetinhas muito secas. Não dá. Mas todas as canetinhas dá para utilizar. Canetinhas de ponta muito fininha, utilize mais em detalhes, gente. Dá para utilizar? É o que eu faço. Eu utilizo canetinhas muito fininhas em detalhes. Olhinhos, boca, um detalhezinho na roupa, o outro, né? Uma borboleta, um coraçãozinho, assim. Canetas brush, você pode aproveitar um pouco mais, porque elas têm essa opção aí de você deitar e acaba poupando, né, tinta e o gasto dela. Tudo vai da sua forma de usar. E, claro,
usar com a mão mais leve, jamais fica ele carcando. E brush pen não serve para você utilizar de bico. Nenhuma caneta é indicada totalmente para você usar de bico. Isso acaba gastando o bico e, consequentemente, acaba fazendo a caneta falhar mais fácil. Sempre utilize ela mais pela lateral. Pela lateral. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com muita gente. Até o próximo vídeo.